Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem a associação de resistores. Nós trabalharemos em termos gerais aqui com os três tipos de associação de resistores que nós iremos abordar no decorrer das nossas aulas, mas hoje nós daremos uma ênfase especial aí à associação de resistores em série. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos começar com as definições em termos gerais de associação de resistores. Então, o que é associação de resistores? É o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica ômica, ou seja, constante, ligados em série, paralelo ou ainda em uma associação mista. Quando ligados em série, isso aqui é extremamente importante, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Quando ligados em paralelo, outro fator importante, a DDP é igual para todos os resistores associados. O que é um resistor? O que são resistores? Resistores são elementos cuja principal finalidade é a geração de calor mediante a passagem da corrente elétrica, ou seja, o famoso efeito Joule ou efeito térmico. A resistência elétrica, por sua vez, diz respeito às características dos resistores, que faz com que eles ofereçam resistência à movimentação de cargas elétricas em seu interior. Na figura, temos um resistor cerâmico presente em grande parte dos circuitos elétricos, e principalmente os de eletrônica, que são fundamentais aí para os nossos meios de comunicação, entretenimento, entre outros. Aqui nós temos um resistor cerâmico. Esses risquinhos aqui são os códigos que indicam a resistência do elemento. Com certeza você já deve ter visto isso aqui num circuito de eletrônico, num circuito de motor, de cerca elétrica e por aí vai. Dando continuidade, então quando o resistor apresenta resistência elétrica constante para quaisquer valores de tensão ou DDP, que é a diferença de potencial, que for aplicada entre os seus terminais, dizemos que se trata de um resistor ômico. E uma resistência equivalente, o que é? Nós já tivemos a definição de resistores, agora nós temos que fazer a definição ou então o entendimento da definição de resistência equivalente. Resistência equivalente é um recurso utilizado para simplificar circuitos elétricos formados por associações de resistores, ou até mesmo para obtermos resistências elétricas diferentes daquelas que dispomos. Quando calculamos a resistência equivalente, buscamos encontrar qual é a diferença de um único resistor que equivale à resistência do conjunto de resistores, ou seja, resistência equivalente representa vários resistores por um valor numérico ou um único resistor. A associação de resistores em série, que é a que nós iremos abordar hoje, o que ela nos traz de definição inicial aqui, ou de definições iniciais? Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente, ou seja, há uma conservação da corrente elétrica durante todo o circuito, ou por todo o circuito, melhor dizendo. Na ligação em série, então, todos os elementos ligados estão conectados no mesmo ramo do circuito, de modo que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do outro resistor. A figura a seguir aqui nos mostra como é feita uma ligação em série e como essa ligação é representada. Aqui nós temos essa figurinha, que nós temos os pequenos resistores, nós temos resistor 1, resistor 2, resistor 3. Aqui é oferecido um único caminho para a passagem da corrente elétrica, para sair de uma extremidade e chegar na outra. Nesse caso aqui, eles ligados a ou submetidos a uma DDP, ou diferença de potencial. Então, nesse caso aqui, uma associação em série, isso aqui é uma representação. Aqui você tem a representação, as resistências são representadas por esses elementos dentados. E aqui seria uma situação já mostrada ao vivo e a cores, com três associações, com três resistências associadas em série. Ou seja, nós temos disponível aqui um único caminho para a movimentação da corrente elétrica. Dando continuidade, aqui nós temos outra situação de associação em série. Você tem um único caminho ofertado para a corrente sair do polo negativo para o positivo no sentido real, do positivo para o negativo no sentido convencional. Dando continuidade, então quando os resistores são ligados em série, o diferença de potencial que é aplicado sobre os terminais do circuito é distribuído entre as resistências. Em outra palavra, toda a tensão aplicada cai gradativamente ao longo de um circuito,
que é constituído por resistores em série. Nesse tipo de ligação, então, as resistências elétricas são individuais, somam-se, de modo que a resistência equivalente do circuito é dada pela soma das resistências ligadas em série. Vamos observar aqui nessa situação posterior. Na ligação em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Que nem aqui você tem até a enésima resistência, né? Então, para você representar todas as resistências aqui por uma só, que é o resistor equivalente, você tem que fazer a somatória dessas resistências até a enésima resistência. Porém, essa diferença de potencial que está sendo aplicada ao circuito, né, a tensão fornecida que ela é dividida de maneira igual, se as resistências forem iguais, ou ela é dividida de maneira diferente se as resistências forem diferentes. Ou seja, nós temos uma conservação da corrente elétrica que passa por todas as resistências. Para achar o resistor equivalente, que é a representação de todos por um só, basta você somá-los. E a DDP ela será dividida de maneira igual, se as resistências forem iguais, ou de maneira diferente, se elas forem diferentes. Aqui nós temos uma redução do número de resistências, né, que foi representada por uma só. Essa resistência aqui é a somatória de todas essas. A corrente ela se mantém, né, que ela é constante aqui no circuito. E a DDP aqui, nesse caso aqui, ela seria dividida de maneira igual para cada resistência diferente, conforme já havia abordado. Resumindo, então, o que nós temos aqui? Na ligação em série, as resistências somam-se. Na ligação em série, a DDP se divide. Na ligação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores. Aqui nós temos a seguir, mostramos a fórmula usada para calcular a resistência equivalente para resistores em série, ou seja, resistência equivalente é igual à somatória das resistências que está disponibilizada no circuito até a enésima resistência. E o REC representa a resistência equivalente, que é dada em ohm, que é simbolizado por esse símbolo grego, ou simplesmente por OHM. Tudo bem? Nós iremos mostrar agora o simulador. Tudo bem? Aqui nós temos um simulador, ele é do FIT, Física, da Universidade de Colorado, dos Estados Unidos. Isso aqui é importante. Nós vamos fazer aqui algumas associações, associação em série. Para isso eu vou colocar aqui um gerador, vou colocar aqui 3 resistências, ó, tá vendo? Vou colocar 3 resistências, vou colocar fios e vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar aqui um único caminho para a corrente elétrica. Vou colocar aqui uma chave, né? É importante que você tenha uma chave no circuito. Opa, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Pá. Aqui nós temos uma chave no nosso circuito. Isso aqui é muito importante, tá bom? Vou colocar aqui outro fio. Tá vendo? Esses fios aqui você pode alongar, né? Vou colocar aqui. Vou ligar uma resistência direto ao terminal da outra, né? Aqui. Vou colocar outro fio aqui. E já vou colocar, vou dar uma simplificada aqui, vou usar menos o material. Vou colocar aqui, fazer direto assim. Opa, aqui nós temos uma associação em série. Tudo bem? Porque, ó, quando a corrente elétrica passa a movimentar de maneira ordenada, aqui ela tem um único caminho para sair do polo negativo e chegar no polo positivo, isso aqui no sentido real. Nesse caso que nós não temos passagem de corrente elétrica pelas resistências, porque a chave está aberta. Se eu fechar ela, automaticamente você tem a movimentação de elétrons pelas resistências. Então, tá vendo? Você tem a corrente se mantendo constante durante todo o circuito. Se essa pilha ou bateria tiver, vamos supor, 9 volts, então será submetido 3 volts para essa, 3 volts para essa e 3 volts para essa, somando as 3 voltagens que cada resistência fica submetida ao total da fonte. Ou seja, a tensão disponibilizada pela fonte é dividida de maneira igual para cada resistência, desde que elas tenham valores iguais. Se elas tiverem de valores diferentes, será disponibilizado para a resistência de maior valor, uma DDP maior, e para a resistência menor, uma DDP menor. Tá, ok? Então aqui nós temos um circuito elétrico em série, isso aqui é o sentido real da corrente.
você também pode ter o sentido convencional. Tudo bem, pessoal? Aqui você também pode usar o voltímetro para verificar. Ó. Você coloca aqui ó, a DDP fornecida por essa bateria de 9 volts. Vamos verificar quanto que vai ficar para cada resistência, né? Opa, 3 volts para essa, 3 volts para essa e 3 volts para essa. 3 mais 3 mais 3 dá 9. Nas extremidades aqui, vamos ver quanto que ficou. Quanto que é a diferença de potencial aqui. Olha só, 9 volts, a mesma da fonte, ou seja, divide-se o total. E detalhe, se você desligar uma dessas resistências, vamos ver o que acontece? Para de funcionar o circuito. Liguei novamente. Vou ligar a resistência aqui. Ó. Independente de ficar torta, tem a movimentação de elétrons novamente. Se eu tirar outra resistência, imediatamente para a movimentação ordenada de elétrons. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa associação de resistores em série. Voltamos em breve com a associação de resistores em paralelo e, consequentemente, a associação de resistores mista. Valeu, felicidade e sucesso a todos. Até mais.